Fala pessoal, beleza? Olha, a partir de hoje, a partir desse vídeo, a gente começa uma nova etapa, digamos assim, não vou falar uma nova etapa, mas uma nova fase de ações dentro do sistema Escola Trader, escolatrader.net, escolatrader.com. E eu, Doc, sou o idealizador desse sistema. E como a demanda de alguns assuntos tem sido muito grande ao longo dos meses, dos anos, para mim, no meu e-mail, nos comentários e tal, e qual é essa demanda? É a demanda por indicadores especializados. Quando uma pessoa vê, eu faço um videozinho lá e coloco só por curiosidade no meu canal, coloco lá o indicador. Nossa, chove de pedidos. Oh, você tem um indicador tal, você tem um indicador tal, dá para você me fornecer e tal. A pessoa nem sabe para que vai usar aquilo, mas já quer, ela acha que aquilo é mágico, faz assim e ela sai ganhando todas as operações. Então hoje eu vou eu vou iniciar esse vídeo, quero ver se eu faço esse vídeo rapidinho, vou desmistificar essa história para vocês, mas ao mesmo tempo, periodicamente eu vou estar disponibilizando alguns indicadores, só que eu não vou simplesmente pegar o indicador e dar para o sujeito e falar assim, ó, vai lá e se vira. Não. No site escolatrader.com tem uma página chamada Estratégias, os indicadores montados já, tudo, vai estar tudo ali, que chama Trade System, né? Eu vou falar um pouquinho disso aqui também. E isso vai estar ali para você poder ter acesso e saber como utilizar. Primeiro detalhe, isso eu, Doc, encaro dessa forma. Setup é o que mais é o termo que a maioria das pessoas usam, entendeu? Eu acho que setup é um termo utilizado erroneamente no mercado financeiro, porque setup, para mim, que já sou assim, já praticamente um dinossauro dentro da área da informática, setup sempre teve um outro significado. Mas dentro do mercado financeiro passou de uns anos para cá a ser um termo utilizado como sinônimo de trade system, entendeu? Então, ou método, ou sistema de trade, ou método de operações, entendeu? Então você vai acabar que você vai utilizar setup, trade system, sistema de trade, método. Uma hora você utiliza um, utiliza outro e é tudo a mesma coisa, né? E o que vem a ser isso aqui? Esse método, na realidade, constitui-se de um conjunto de ferramentas, entre as quais indicadores, tipo de gráfico, se você vai usar candlestick, barra ou linha, indicador auxiliar se você vai usar ou não, se você vai trabalhar só com os preços, se você vai trabalhar com preço em média, tudo isso que eu estou falando para você vamos dizer assim, apesar de eu ter falado tudo junto, mas se você pegar, você consegue pegar cada ferramenta dessa e montar um sistema de trade. Vai ser um método que você vai utilizar com regras, né? Não é simplesmente aleatoriamente você pegar lá um indicador, jogar lá na sua ferramenta de análise gráfica, que é o MetaTrader no caso aqui, e achar que aquilo já vai te dar resultado satisfatório nas suas operações. Não. Quando você cria um trade system ou quando você cria um método, ele tem, que é a mesma coisa, ele tem regras que têm que ser seguidas. Essas regras envolvem o tipo de indicador que você está usando, quantos indicadores você vai estar usando, que momento que você vai estar usando esse indicador, qual a janela temporal, qual é o time frame, qual é o tempo gráfico, que é tudo a mesma coisa que você vai estar utilizando. Às vezes, eu não digo que é tão importante assim, mas às vezes até o tipo de ativo é commodity, é moeda, é euro-dólar, é libra britânica contra o dólar, são ações, isso também pode influenciar. A seção, qual é a seção que está aberta? É a seção asiática, é a seção americana, é a seção europeia? Para quem não conhece, seção é mercado, né? Então o mercado americano ele abre uma hora e fecha uma determinada hora. O mercado asiático abre uma hora e fecha uma determinada hora. Então nós temos lá no site escolatrader.com uma ferramentazinha onde você vê o horário de abertura e fechamento dos mercados.
isso pode ser relevante ou não para você trabalhar com o seu trade system. Então isso vai fazer parte das regras. E para que esse trade system funcione na realidade, para que esse sistema de trade funcione, você tem que seguir essas regras como se fosse uma missa, entendeu? Você não pode pular nada, tudo tem que ser certinho. E quando você cria o método ou um sistema de trade, os elementos, os fatores que compõem aquele método e que dão o sinal de entrada para que você tenha uma maior probabilidade de acerto na operação, eles têm que acontecer no exato momento que tem que acontecer. Isso está nas regras, tudo isso estão nas regras, todos esses parâmetros, esses fatores, essas ordens, estas regras estão nas regras e você não pode desobedecer. Porque você vai chegar um momento que você vai ter um período de 4, 6 horas de operação na sua frente ali, marcada com as figuras de candlesticks, e você vai perceber que nessas 4 ou 6 horas você vai encontrar, surgiu, por exemplo, um indicador especializado 3, 4 vezes, mas das 3, 4 vezes que ele surgiu, você só conseguiu aproveitar uma. Por quê? Só nessa uma é que todos os fatores que compõem a estratégia completa, o método, que é a mesma coisa que a estratégia, só em uma vez todos os fatores estavam juntos. E é nessa hora que você tem que trabalhar. Se você tentar entrar por exemplo, digamos que você tem uma estratégia que... Uma coceira no nariz danada aqui, deve ser algum pozinho aqui que está me perturbando. Ou é o perfume que eu mudei, a loção de barba, eu tenho um pouco de alergia, então vocês não se preocupem com a minha coceira no nariz não. Bom, voltando ao nosso método. O método, ele tem que estar completo para você operar. Se você tentar entrar, entendeu? Por exemplo, se você tem lá um método que tem 3 fatores que tem que acontecer ao mesmo tempo para você conseguir ganhar a operação. Digamos que você tenha um cruzamento de média, que tenha que aparecer um xizinho aqui em cima, digamos que seja para put, e mais lá uma condição qualquer. Aí você está olhando, puxa vida, apareceu o xizinho e cruzou a média, a média teve o cruzamento da média, mas aquele outro fator não apareceu. Ah, mas eu acho que dá para entrar. E você entrar, você toma na cabeça. Desculpa o gesto, mas é assim mesmo que acontece. Entendeu? O cara perde, aí depois sai culpando tudo, sabe? Ele sai culpando todo mundo. Ele culpa o mercado, ele culpa as opções binárias, ele culpa o DOC, ele culpa o raio que eu parto, mas ele não culpa ele mesmo. Entendeu? Porque ele foi simplesmente um cara indisciplinado, ele desobedeceu a um método, a um trade system que ele pegou montado ou que ele mesmo montou, quebrou a cara e fica nervoso, aí ele começa a fazer bobagem, começa a fazer uma operação atrás da outra, tentar recuperar a perda e sai xingando todo mundo e se ferra. Né? A verdade acontece para 90% das pessoas do mercado, o que acontece é isso. Agora é o seguinte, essa vantagem de você usar um trade system certinho é que ele aumenta mesmo a probabilidade de acerto das suas operações. Agora também tem a desvantagem, gente, não tem almoço grátis no mercado financeiro. Vou te falar qual que é a desvantagem. A desvantagem é o seguinte, que toda vez que você engessa a sua vida de trader, né, você engessa as suas ações através de um método. Você tem que cumprir esse método, né? É logicamente que um trade bem elaborado, né? Dá resultados, vamos dizer assim, com mais frequência. Um trade menos elaborado, um sistema de trade menos elaborado dá resultado com menos frequências. E um trader experiente, ele vai trabalhar com vários sistemas ao mesmo tempo. Ele não vai trabalhar só com um sistema, né? Um trader experiente aprende a trabalhar sem sistema, com sistema, né? Eu falo sistema é isso aqui, então isso gera para ele vamos dizer assim, uma maior operabilidade durante
o dia, vamos dizer assim, que ele trabalha. Se ele resolve trabalhar 8 horas por dia, ele vai ter mais oportunidades de entrada, porque ele não opera com um trade system só. Mas digamos que você operar só com um trade system. O que acontece? Você vai operar pouco, né? Você vai operar pouco, essa é a desvantagem. Você vai operar pouco e eu não vejo desvantagem, depende dos seus objetivos, tá? Pode ser que você queira fazer uma operação por dia, então você vai com certeza, tendo um bom trade system, você vai conseguir fazer uma operação boa por dia. E pode ser que você queira fazer duas, também é bem provável que dentro de uma janela temporal, dentro de um time frame de 1 minuto, você consiga fazer pelo menos 2 operações utilizando um bom trade system. Então, o que acontece é isso, tá? Você engessou, quando você começa a utilizar um método, você praticamente, se você utilizar um método só, você engessou a sua capacidade operacional, entendeu? Então, é importante você estudar, ampliar os teus horizontes, não ficar só em um trade system. E outra, estudar muito análise técnica, porque quem conhece análise técnica sabe que existem muitas oportunidades de operações certeiras sem ter um indicador sequer na tela, tá? Então, é isso aí. Eu queria fazer, na realidade, eu quis fazer esse vídeo para mostrar para os iniciantes o que se resume num trade system, né? Se você quebrar a regra, você está ferrado. Se você seguir as regras certinho, a tua probabilidade de acerto aumenta. Então, quando você quebrar a regra e você quebrar a sua conta, você não culpe ninguém, culpe a si mesmo. E quando você fizer tudo certinho que você acertar, o mérito também é todo seu. Entendeu? É assim que funciona. Agora é o seguinte, na sequência, eu vou tentar colocar esse vídeo através de software, emendar com outro vídeo que já tem um trade system montado, com as regras explicadas, um vídeo já tudo direitinho. Se você está assistindo pelo YouTube, vá no site escolatrader.com, agora na página Estratégias, e você vai encontrar inclusive o tutorial escrito e inclusive qual é a melhor corretora para você aplicar esse trade system que você vai ver agora na sequência. Beleza? Então vamos lá assistir esse trade system, vamos ver o que é, como é que é. O vídeo é um pouquinho longo, deve dar mais de 30 minutos. Juntando com esse aqui vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena. Beleza? Então vamos lá. Um abraço. Até já. Fala traders and youtubers. Aqui é Doc, escolatrader.net, escolatrader.com. E como eu já avisei no vídeo anterior que eu fiz falando pessoalmente com vocês, eu iria explicar um setup novo que eu acabei fazendo uma otimização, mas não foi criação minha. É um setup que parece mais uma árvore de Natal do que um setup de trader propriamente dito, porque tem muita coisa que, no meu ponto de vista, seria inutilizado. Por exemplo, esses sinais de parabólico aqui, eu não vejo utilidades para o setup, para mim ele só serve para poluir, mas infelizmente eu não consigo tirar, porque ele foi feito dentro de um parâmetro executável, né? E eu estou sem o emulador, e eu não consigo capturar os códigos deste indicador e trabalhar com eles dentro do emulador de MQ4, que é o código que nós utilizamos para criar indicadores dentro do MQ4, dentro do MetaTrader. Uma coisa, primeiro, importante que eu vou falar com vocês, sexta-feira, final de pregão, sexta-feira à tarde, depois das 6 horas, 5 horas, 6 horas, é ruim para se operar. E domingo, na abertura do pregão, nós vemos aqui na linha branca, essa linha branca é a abertura do pregão de hoje, hoje é domingo. Também é o pior dia para se operar, principalmente se a pessoa for iniciante. Se você já tem uma certa experiência, não existe problema de você operar, porque você vai saber o que vai estar fazendo. Este indicador, ele tem, como todo indicador, ele tem método, ele tem regras, e eu trabalhei em cima
do desenvolvimento destas regras para mostrar para vocês, tanto hoje, quando o mercado já estava aberto, quanto no final de semana eu fiz um estudo dentro do indicador para poder verificar quais são as condições que aumentam a probabilidade de acerto nas operações. Vão escrevendo, apesar de que este indicador vai estar na área de estratégia, esse eu me comprometo a colocar na área de estratégias do site escolatrader.com. Portanto, visitem o site escolatrader.com se você estiver vendo esse indicador através do YouTube, e você vai ter lá a descrição escrita e imagens mostrando pontos de entradas e pontos para call e para put, né? Eu trabalhei esse indicador especificamente para opções binárias e não para Forex. Então as explicações que vocês vão ter lá serão explicações voltadas para as opções binárias. O primeiro detalhe, por exemplo, aqui hoje, após o mercado fazer essa volatilidade enorme, este setup ele não me deu entrada para prazo nenhum, né? Se eu quisesse operar 60 segundos, 120 ou 180 segundos, eu não teria conseguido na abertura do mercado com este setup. Com um outro setupzinho mais simples que eu estou trabalhando a otimização dele aqui, eu teria conseguido, né? Porque ele me deu o sinal de entrada, assim como acabou de me dar um outro sinal de entrada aqui, e foi sinal de entrada certeiro na abertura do pregão, que foi aqui. A partir do momento que ele me dá o sinal de entrada, eu poderia entrar nesse candlestick aqui e acabar a minha operação para 180 segundos ou 3 minutos. Existem inúmeras plataformas aí que te dão esta possibilidade. Mas nós não vamos discutir esse setup simples agora. Nós vamos discutir esse setup aqui mais rebuscado, cheio de detalhes, porque parece que o pessoal gosta mais disso. Mas o que importa é o seguinte, são as regras que estão escritas aí no site escolatrader.net, abaixo do indicador. Primeiro, é um indicador que serve para, inicialmente, time frames de 1 minuto e 5 minutos. Entendeu? E toda vez que você entrar numa operação, você espera 3 candlesticks para expirar a tua operação. Então, o que significa? Que se você vai entrar numa operação de put, uma coisa importante, a seta que indica a entrada, ela tem que estar o mais distante possível da linha superior, né? Então, esse é o primeiro detalhe. E você vai entrar no candlestick depois dela, posterior. Você vai contar ele e mais 3 minutos, que seria 180 segundos. Seriam para 3 candlesticks, mas na realidade às vezes acaba dentro do quarto, porque às vezes você não entra no exato momento que deu o sinal. Às vezes você atrasa um pouquinho. E às vezes o atraso é benéfico. Quando ele me deu o sinal aqui, eu acabei entrando aqui na altura desse candlestick de alta aqui, né? Eu simplesmente fui lá e coloquei a minha ordem aqui no cruzamento dessa linha pontilhada e dessa linha vermelha para 3 minutos. Demorou aqui 1 minuto, demorou mais 1 minuto aqui e alguns segundos dentro desse candlestick enorme de baixa que teve aqui. E eu ganhei a operação hoje, uma operação dentro da 24 Option. Por que a 24 Option, 24 Option, é a plataforma apropriada para esse candlestick, para esse setup, para essa estratégia? Porque a plataforma 24 Option, ela é super rápida, ela não atrasa ordens. E às vezes 3 segundos, 4 segundos que você atrasar uma ordem, dentro de uma operação de 1 minuto cada candlestick, pode significar
uma perda ou um ganho da operação. Para put, você vai observar esses detalhes que eu já falei. E um detalhe mais importante é que quanto mais longe os preços estiverem da média central, por exemplo, para put, quanto mais perto, a partir do momento que deu o sinal lá fora, quanto mais perto eles estiverem da média superior, maior é a probabilidade da tua operação de 3 candlesticks para expirar dar certo, né? Nós temos aqui atrás alguns outros exemplos. Por exemplo, que isso aqui foi um estudo que eu fiz durante o final de semana. Aqui nós tivemos uma ordem de call nesse candlestick aqui, mas como eu disse anteriormente, a ordem de call se daria se os candlesticks, se os preços estivessem abaixo da linha central, da média central. Nunca em cima da média central e nunca acima da média central quando você for fazer call. O que aconteceu? Eu entrei nesse candlestick aqui, subi 3 candlesticks, minha operação expirou vencedora. Por quê? Detalhe, regra, a seta estava lá fora e os candlesticks estavam no ponto inicial, que é o mais próximo da seta possível, mas de preferência dentro da banda inferior, para call, entendeu? Para put, como eu já disse lá, nessa operação que eu fiz hoje, nós tivemos aqui para trás mais alguns exemplos. Para vocês entenderem por que o que eu estou falando tem razão, prestem bem atenção aqui. Dá para perceber nitidamente aqui uma seta em cima da nossa linha inferior. A linha inferior mostra que a tendência é de alta. Acontece que os preços estão caminhando lateralmente, praticamente, em cima da média central. E você não entra quando essa condição acontecer. Porque se você entrar, como eu marquei aqui, nessa reta amarela, você vai perder, porque você vai entrar para cá e você vai perder a operação. A condição ideal é que esta seta esteja para cá e os preços estejam aqui nessa região, para cá. Outro exemplo, que deu certo, mas deu certo por sorte, eu já falo logo para vocês, por sorte, e não tem porquê. Eu falo sorte, mas não tem porquê. O mercado faz o que quer, entendeu? Se você quer desobedecer a regra e entrar, o problema é teu, tá? Mas presta bem atenção. Esta seta surgiu fora do padrão, ela surgiu dentro das bandas. Os preços estavam abaixo da média, isso está errado. Os preços teriam que estar acima da média e a seta lá fora, entendeu? Então, aqui aconteceu de se ganhar uma operação de 3 candlesticks de 180 segundos, que seriam 3 minutos, se você entrasse imediatamente na abertura, ou melhor, na abertura seria aqui embaixo, não, seria aqui em cima mesmo, desculpa. Na abertura, ou um pouquinho acima deste candlestick aqui. Na realidade seria deste aqui. Entendeu? Então, a sua operação iria acabar aqui assim, mais ou menos. Aqui assim, ó. Né? Porque você nunca consegue entrar dentro do tempo exato ali. Às vezes demoram alguns microsegundos, alguns segundos que podem fazer com que a sua operação acabe com mais de 4 candlesticks. Mais para trás aqui, nós temos um exemplo de uma operação que está razoavelmente dentro do padrão. Uma operação de call com um candlestick, com os candlesticks aqui perto da linha inferior, da banda inferior,
a seta aqui do lado de fora, nós entramos neste candlestick que veio logo, imediatamente após o candlestick da seta, e contamos três candlesticks e alguma coisinha. Provavelmente a operação iria acabar aqui dentro, entendeu? Então, é uma operação que seguiu os padrões e deu certo. Aqui você vê uma seta abaixo da linha central, marcando uma operação de put. É entrar e quebrar a cara, porque você está descumprindo todas as regras da estratégia. Então, quando eu coloco uma estratégia e falo para você, as regras da estratégia são essa, você cumpre as regras que você vai ser feliz. Se você descumprir, você vai ser infeliz, vai ficar nervoso, vai ficar bravo, vai falar que isso não funciona, vai falar que isso é coisa de maluco, entendeu? Aqui nós temos um exemplo onde a seta ficou do lado de fora, mas os outros elementos componentes da estratégia não estavam valendo. Então, digamos que fosse para eu entrar, né, como é para eu entrar depois da seta, quando eu tenho as condições, então eu iria entrar neste candlestick aqui para uma operação de call. Primeiro candlestick, segundo candlestick, terceiro candlestick. Por que acontece isso? Porque, primeiro, nós já vemos aqui uma tendência de queda. E segundo, que a partir do momento que os preços se afastam da linha central na direção da linha superior, ele tende a voltar à linha central. E a recíproca é verdadeira. Quando os preços se afastam da linha central na direção da linha inferior, eles tendem a voltar à linha central, né? Então, exemplo de operação que só tinha um parâmetro correto, o resto estava errado. Então, você tem que seguir os parâmetros. Você quer ter sucesso nesse negócio? Siga os parâmetros. Siga os parâmetros. É um setup, é uma estratégia que dá sinais bem constantes, então você não precisa ficar afoito em operar todos os sinais que aparecem, porque ela dá sinais, você vê, nós estamos no M1 e ela dá sinais constantemente. Olha aqui, a nossa famosa seta do lado de fora, né? Aqui, neste ponto deste candlestick, ele estava até um pouco para fora da banda, foi o momento que a seta surgiu. A entrada seria neste candlestick já dentro da banda, contando três candlesticks e um pouquinho, nós iríamos acabar aqui para 180 segundos. Então vejam vocês que o potencial de acerto desta estratégia, seguindo a regra, é fantástica, gente. Isso aqui é para ganhar dinheiro, entendeu? Não é para você brincar. E nem é para ficar fazendo operações malucas. É para ganhar dinheiro. Resumo. Mais uma vez, aqui surgiu a seta, quase colada na linha superior. Quanto mais afastada ela estiver, melhor. Esse maruboso enorme aqui nos deixou meio assustado, mas nós entraríamos aqui, entendeu? Percebam vocês que ele ficou longe ainda da média central, então estava bom. Esse candlestick aqui seria o nosso candlestick de entrada e nós iríamos acabar a operação por aqui assim. Então percebam, seguindo a regra, a probabilidade de se dar certo uma operação é grande. Agora percebam mais uma vez como quando um parâmetro só está coincidindo com a estratégia, está certo, e o restante está errado. Vejam vocês que esses candlesticks estão quase em cima da média central. Entendeu? Então aqui, se você entra nesse candlestick aqui para uma operação de call, na realidade não seria nele, deixa eu mudar aqui essa linha, seria nesse, porque é sempre depois do candlestick da seta que você entra.
Se você entra nesse candlestick para uma operação de call, você ia perder a operação. Por quê? Porque os nossos preços, eles não estão aqui próximo da linha, mais ou menos por aqui, onde eles deveriam estar. Então, nós só temos um parâmetro funcionando. Não resolve para a gente, não resolve, tá? Todos os parâmetros têm que estar dentro da configuração. Olha, mais um exemplo de configuração errada só com o parâmetro funcionando. Só o parâmetro da seta. O parâmetro da seta. A seta surgiu com o candlestick exatamente aqui, ó, próximo da linha central, já bem mais perto da linha central do que da linha superior. E os outros candlesticks andaram de lado, seguindo a tendência dele. Então, se você entra numa operação de call aqui na linha amarela, que seria depois da seta, você iria perder a operação. Entendeu? Você iria perder a operação, porque quanto mais próximo aqui da linha superior a sua seta tiver e os seus preços estiverem, aliás, a seta para o lado de fora e os preços para o lado de dentro, melhor é a sua performance, melhor é a sua entrada. Aqui nós temos uma situação bem interessante. O que aconteceu? Você teve nesse ponto aqui o surgimento da seta, quase colada na linha inferior. Deixa eu dar uma subidinha aqui para poder visualizar melhor. Mas a força compradora foi tão grande que levou o preço para cima da linha central, que é onde nós não devemos trabalhar. Por quê? Porque acontece exatamente isso, os preços tendem a voltar aqui para baixo. Então, é uma operação que não seria feita aqui, seria uma outra operação que não seria feita, porque o correto seria essa seta estar aqui fora, entendeu? Então, presta bem atenção, com os parâmetros combinados corretamente da forma que eu estou falando, a probabilidade de você ter um acerto de operação é muito alto, né? Toda estratégia acaba sendo seguidora de tendência, né? Então, o que nós temos aqui? Se você está vendo aqui as médias inclinadas para cima, é óbvio que operações de call obedecendo os parâmetros que eu já disse vão dar resultados melhores, né? Entendeu? Então, não adianta você, às vezes, dar certo uma operaçãozinha contra a tendência, entendeu? Mas, às vezes, dá errado. Aqui, por exemplo, você poderia ter aqui, ó, uma operação contra a tendência. Cadê? Aqui, ó, entrando aqui, porque os preços estão subindo, então você iria fazer uma operação de put a partir do início desse candlestick aqui em cima da média central, o que é altamente não recomendável. Por sorte, você iria acabar aqui, por aqui assim. Se você viesse acabar aqui dentro deste candlestick, você poderia perder a operação. Tudo depende da velocidade que você entrasse a partir do momento que surgiu o sinal. E por que eu falo que é uma estratégia adequada para a corretora 24 Option? Porque a corretora 24 Option é uma corretora que tem uma velocidade de efetivação das ordens muito rápida. Então, você ganha tempo com isso. Tá? Vou mostrar mais uma operação que deu certo, apesar do candlestick aqui ter sido um candlestick enorme, mas na operação de 180 segundos ela deu certo. Basta contar aqui que você vê 1, 2, 3, provavelmente dentro da quarta,
quarto candlestick, você teria vitória. E veja que o parâmetro da seta está certo, o parâmetro do início dos preços está certo, só que ela esticou muito, né? O risco de, quando o candlestick faz um maroboso enorme assim, dele querer voltar para a média anterior, no caso que seria a superior, é muito grande, tá? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês como essa estratégia, são 22 minutos de vídeo já, essa estratégia dá certo para 5 minutos também. E como é que eu trabalho com 5 minutos? Nossa, tá uma bagunça danada isso aqui, porque eu fiquei fazendo operações, aliás, demonstrações lá no 1 minuto, ficou esse monte de linha aqui. Tem que tirar um bocado delas. E como é que eu sei que dá certo para 5 minutos? Por exemplo, aqui foi a operação de hoje. Tá a setinha marcada aqui. Né? Deixa eu empurrar ela aqui para cima para mim ver. Então, o que aconteceu? Não tivemos nos 5 minutos o sinal aqui. Então, para 5 minutos aqui não está valendo. Entendeu? Para 5 minutos essa aqui não está valendo. Então, vou até excluir ela. Aliás, deixa ela quieta aí. Não está atrapalhando ninguém. Essa linha branca significa o movimento de hoje. Então, nós vamos olhar para trás agora alguns. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo para não ficar muito longo e vou limpar a tela, depois eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu dei uma limpada na tela para ficar mais fácil de explicar para vocês, só para enfatizar alguns pontos e mostrar que essa estratégia também funciona para prazo de expirações de no mínimo 15 minutos. Eu falo no mínimo, mas na realidade ela é para trabalhar dentro de 15 minutos. Entendeu? Então, vejam vocês, isso aqui já foi no outro dia. A desvantagem que eu vejo com relação a você trabalhar com a janela temporal gráfico, tempo gráfico de 1 minuto, é que ela dá menos sinais no M5, mas serve também. Entendeu? Por exemplo, a nossa seta de put apareceu lá em cima, a nossa entrada seria nesse candlestick de alta, você poderia entrar aqui, ou poderia entrar ou na abertura dele, ou esperar ele subir um pouco, para você pegar mais espaço, que quanto mais ele chegar perto da linha superior, melhor é para você, então você pode esperar ele subir um pouco e entrar mais para cima, só que você vai perder tempo, e considerando que você vai perder tempo, você já sabe que você não vai poder contar só com 3 candlesticks, você vai ter que contar com um quarto. Então, apesar de você ter esperado 30, 40 segundos e entrado aqui para cima, você teria aqui um candlestick de baixa, outro candlestick de baixa, e mesmo que você tenha esse candlestick de alta, como você entrou um pouquinho só atrasado aqui, vamos dizer que fosse 10, 15 segundos, né? A sua operação iria terminar aqui para baixo, né? Não iria terminar aqui em cima. Então, você teria essa operação ganha. Mas percebam que ela está seguindo obedientemente os parâmetros. Com o gráfico mostrando o time frame de 5 minutos, os preços ficam um pouco mais comportados. Não dão aquela volatilidade que você vê no 1 minuto. Existem inúmeras estratégias que, para quem é profissional, conseguiria trabalhar aqui utilizando o MetaTrader, independente da estratégia, mas eu estou falando dessa estratégia. Nesse ponto aqui, percebam que nós temos um parâmetro correto, que é a seta lá do lado de fora, mas os outros parâmetros todos errados estão aqui em cima da linha central e para nós não serve, né? Assim como também não serve esse, não serve esse, não serve esse, tá? Você tem que ter noção de que qualquer método que você vier a utilizar,
ele tem que obedecer estritamente aquelas regras que foram impostas. Entenderam? Não adianta querer brincar com o mercado financeiro desobedecendo os métodos. Se você criou um trade system, que nós chamamos de método, e você tem que criar regras para ele, cria regras, porque se todos os parâmetros da regra, cria as regras e obedeça as regras, porque se todos os parâmetros das regras não estiverem alinhados, você não vai ganhar a operação, a probabilidade de você perder é muito grande. Mais um exemplo aqui, ó. Um parâmetro está correto, você entraria aqui, entendeu? Aqui você ganharia a operação, mas já em cima da linha central. Por que você ganhou a operação aqui? Porque nós estamos na tendência de queda, né? E o candlestick, nós já vimos aí para trás uma operação parecida com essa, então você teria que entrar exatamente aqui para você não correr o risco de pegar esse movimentozinho de subida aqui. E mesmo com esse movimento de subida, dependendo de onde você viesse parar, a sua operação seria ganha. Entendeu? O nível de acerto dessa estratégia, quando você segue minimamente as regras, é muito grande. Então, entrando aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou colocar uma seta para baixo para vocês perceberem aonde é que eu falo. Exatamente aqui, ó, no nível do retângulo aqui, seria o ponto de entrada. E nesse candlestick, por aqui assim, entre esse e esse, seria o ponto de vitória. Entendeu? Então, nós vamos seguindo à frente. Um outro detalhe, quando os preços estão todos fora das bandas, é muito complicado. Você pode ganhar a operação, mas é um risco. Por exemplo, aqui você não ganharia. Se essa seta tivesse surgido um candlestick atrás, você ganharia. Mas aqui você não ganharia. Porque o que aconteceu? Aqui imaginariamente aqui tem uma média. Nós temos uma média dos preços aqui. O que aconteceu foi o seguinte, os preços subiram, pegaram força vendedora e desceram. Então eles estão fora desse canal. E nós trabalhamos com o canal. Vamos aqui mais para frente. Temos mais um exemplo aqui de operação vencedora, mas dentro do limite. Porque você iria entrar aqui, ó, muito curto. Você ia ter assim, um espaço de entrada muito curto. Então você teria que entrar o mais para cima possível dentro desse candlestick aqui, porque a tua operação vai acabar dentro deste aqui. E é importante, percebam que a máxima dele está dentro quase desse outro aqui. Então você iria ganhar a operação por um risquinho se você tivesse entrado no ponto correto. Aqui nós estamos com todos os parâmetros funcionando corretamente. E você entrando aqui, não precisa nem dizer que você está próximo, mais próximo aqui da linha inferior, da banda inferior do que da banda central, da linha central. E você entrando aqui, entendeu? Na máxima ou na abertura, você teria ganho a operação de 3 candlesticks. Vocês perceberam que o nosso 5 minutos é mais difícil de surgir operações que sejam aproveitáveis desde que você obedeça os parâmetros? Então, eu acho que é o seguinte, é uma estratégia que, de onde eu trouxe ela é recomendável para 1 minuto e para 5 minutos. Mas eu vejo uma maior potencialidade nela dentro do time frame de 1 minuto. Então, se vocês querem a minha recomendação, que é uma recomendação não obrigatória e não vinculada, não é bem uma recomendação, é uma sugestão, porque é a forma que eu opero, eu utilizo ela para operar time frames de M1. Eu faço 3, 4, 5, 6 operações no dia
com o time frame M1. Se eu for utilizar time frame de 5 minutos, às vezes me dá uma operação no dia. Então, cabe a você escolher qual é o seu perfil, né? Então, veja direitinho. Eu vou deixar, já está, se você está no YouTube, fique sabendo que já está lá na área de estratégias do escolatrader.com e já está também o link para vocês baixarem os indicadores.